Aleluia. Você que está chegando aí, boa noite. Se puder já compartilhar essa transmissão, creio que vai ser benéfico para todos que participarem, ok? Compartilhe aí para os seus amigos. Está escrito que não se põe uma lâmpada debaixo da cama, mas no lugar alto para que todos vejam sua luz. Uns minutinhos mais, eu quero trazer uma palavra para todos que estão me acompanhando nesse momento. Shalom, Jackson. Paz, Adriana. Deus abençoe a todos vocês. Paz, Anderson. Estou vendo o Ido ali também. Paz, Ido. Deus abençoe. Pega a sua Bíblia agora mesmo, aí na sua casa. Já deixa aberta em Amós capítulo 3, versículo 7. Olá, Eliseu. Paz, meu amigo. Tudo bem? Paz, Franciele. Deus abençoe a todos. Já deixa sua Bíblia aberta em Amós capítulo 3, versículo 7. Alguns minutinhos mais, então eu inicio com vocês. Paz, Tiago. Creio que é algo muito urgente que o Senhor quer nos falar hoje. Comunique com seus amigos, aqueles que você sabe que pode se interessar por isso. Paz, Simone. Deus lhe abençoe. Paz, Chayane. Deus lhe abençoe. Fique à vontade. Você que está chegando agora, pega a sua Bíblia aí na sua casa. Já deixa aberta em Amós capítulo 3. Paz, Ademir. Seja bem-vindo. Paz, Tiago. Amós capítulo 3, versículo 7. Muito bem. Vamos começar então. Bem, e aí você já deixa a sua Bíblia aberta. Saudades de você também, Eliseu. Quem sabe em algum momento oportuno o Senhor nos dê a oportunidade de nos ver novamente. Paz, Andrigo, você que chegou agora, Deus lhe abençoe. Bem, santos, todos que estão me ouvindo, aqueles que ainda vão ouvir, eu penso que esse é um momento que um cenário profético está sendo desenhado para nós. E quando eu falo de Paz, Wagner,
Quando eu falo de cenário profético, obviamente, precisamos levar em consideração o tipo de movimentação que será feita. Bem, a Igreja do Senhor Jesus, ela está fundamentada no fundamento ou no alicerce dos apóstolos e dos profetas. Então eu diria que a plataforma da igreja é apostólica, mas a movimentação é profética. E quando se trata de movimentação profética, nós devemos levar em consideração que a igreja é uma igreja profética, ok? A igreja do Senhor Jesus é uma igreja profética com fundamentos apostólicos. Vou repetir. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que ele comprou com seu sangue, ela é de plataforma apostólica com movimentação profética. Olá, Dona Francisca, minha sogra. Deus lhe abençoe. Seja bem-vinda. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela possui uma plataforma apostólica, mas com uma movimentação profética. Logo, se a movimentação é profética, todo o cenário que vemos diante de nós, ele pode e deve ser mapeado pelos profetas legítimos e autênticos do Senhor. E levando em consideração esse texto aqui em Amós capítulo 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok? Aqui é um princípio que Deus determinou e isso aqui não pode mudar. Ainda que homens nécios, sem entendimento, não compreendam isso, mas é um princípio que Deus estabeleceu aqui. Paz, Michael. Shalom. Paz, Thalita Cândido. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, tá bom? Então, observa que, por mais que homens nécios ignorem isso, é um princípio que Deus estabeleceu. Ele não faz coisa alguma na terra sem primeiro revelar essas coisas àqueles que ele ungiu verdadeiramente profetas. E quando eu falo verdadeiramente, é porque nós sabemos, irmãos, que existe muita confusão dentro do arraial de Deus, dentro do corpo de Cristo, com respeito a esse ofício profético. Além de muita confusão, existe muito... Paz, mãe, seja bem-vinda. Existe muito um desejo desenfreado e desalinhado, paz, Dona Anitta, seja bem-vinda, das pessoas querer serem profetas. Bem, Efésios capítulo 4 diz que ele deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de edificar o seu corpo. Então significa que é o Senhor que unge homens e mulheres para esses ofícios. Não é a vontade do homem que os separa para o ministério. Não é a vontade de um homem de querer ser um instrumento nas mãos de Deus, dentro do quíntuplo ministério, que vai fazer dele alguém capacitado e doutrinado e habilitado para esse ministério. Como eu estou falando aqui de profetas,
existe muita confusão e assim, desejos um tanto nocivos. Paz, Luana, seja bem-vinda. De muitos querer serem profetas. E essa confusão, ela tem, de certa forma, há muito tempo, ferido o corpo de Cristo, porque há pessoas que estão, inclusive, entrando em ofícios errados por querer serem profetas. Mas voltando aqui para o texto, observa que é um princípio que Deus determinou, que qualquer coisa que ele executar na terra, ele não fará sem antes revelar aos profetas. Ok? E levando em consideração isso, nós temos aqui, eu posso lhe dar dois exemplos muito definidos e bem claros de que verdadeiramente o Senhor age assim. Primeiro exemplo, Noé. Noé era um profeta. E o Senhor não lançou o dilúvio sobre a terra sem antes avisar a Noé. Percebeu? O segundo exemplo que eu posso lhe dar é o próprio Abraão. Abraão também, a Bíblia diz claramente, o próprio Senhor diz que Abraão era profeta. E o que foi que ele fez antes de executar juízo em Sodoma e Gomorra? Ele chegou a Abraão materializado juntamente com outros 2 anjos e começou a interagir com Abraão. E ele disse, olhou para os 2 anjos e disse assim: porventura eu não hei de compartilhar ao meu amigo Abraão as coisas que eu quero executar? Então, observa que isso é um princípio que Deus determinou para si mesmo na sua palavra, de geração em geração. Isso não mudará. O Senhor não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, paz, Michele, seja bem-vinda. Toda e qualquer ação na terra, movida pela mão de Deus, sempre é acompanhada por uma revelação que ele já deu aos homens que carregam o espírito da profecia. Todo o cenário que temos visto nesses dias, desta pandemia, gafanhotos, outras situações que estão afetando o mundo aí afora, tudo passou pelo crivo dos verdadeiros profetas. Por quê? Porque aprove a Deus assim fazer. Ele decidiu fazer isso, compreende? Ele deu esse privilégio e essa honra a homens e mulheres que carregam esse ofício, que foram separados por ele para esse tempo. E eu quero lhe dizer algo aqui a você que está me ouvindo, de repente o seu entendimento vai se abrir um pouco mais. Nunca foi tão necessário os profetas como nesses dias. E quando eu falo de profetas, não quero limitar apenas a indivíduos. Eu quero também ampliar esse entendimento a uma igreja que possui características proféticas. Porque o Senhor fez da sua noiva, da sua igreja, uma igreja apostólica e profética. Uma igreja que se move dentro da profecia. E eu vou lhe dizer mais uma vez, irmãos, nunca foi tão importante os profetas nesses dias. Eu me recordo das palavras de Salomão, quando ele disse que sem a profecia o povo se corrompe. Observa que aqui existe uma chave muito preciosa nas palavras do rei Salomão. Significa que a integridade de um povo está estritamente ligada à profecia daquele povo. O que eu quero dizer? Observa que se não há profecia, logo o povo se corrompe. Se não há uma movimentação profética verdadeira, vou repetir isso muitas vezes, saudável, legítima, que não é só de discurso, mas com credenciais verdadeiramente proféticas. Paz, Alexandro Rio, seja bem-vindo, guerreiro, no nome de Jesus.
Se não é, irmãos, uma movimentação realmente profética, a corrupção vai imperar no coração dos homens. Por isso é imprescindível nesses dias a movimentação de verdadeiros e autênticos profetas de Deus. Homens que foram ungidos pelo Espírito da profecia, que carregam a profecia dentro de si. Paz, Oséias, seja bem-vindo, amigo. Então, irmãos, entenda isso. É como diz o nosso pai espiritual, esse é o tempo da nossa profecia. É um tempo que mais do que nunca a terra precisará da movimentação dos profetas. Aí de repente alguém poderia me perguntar, mas pastor, por que é tão importante os profetas? Eu vou lhe dizer, porque os profetas são transmissores espirituais de Deus para os homens. Vou repetir, os profetas autênticos, uma igreja profética, um ministério profético, uma comunidade local que se move pela profecia, é um transmissor espiritual do céu para a terra. Amém? E o que seria um transmissor, senão algo que transmite uma informação, algo que transmite uma descarga elétrica? Profetas de Deus, igrejas que se movem dentro do cenário que Deus está desenhando, são transmissores espirituais. Observa que o próprio Noé é um exemplo disso. Quando ele recebeu a revelação dos céus de que viria o dilúvio, como ele se posicionou? Como um transmissor, e ele comunicou aos homens o que havia de vir, irmãos. Ok? Então, profetas, eles são transmissores, e esse tempo é um tempo de grande necessidade desse tipo de movimentação. Porque entenda, irmãos, eu quero que você entenda algo aqui. Os profetas são como lâmpadas que ardem dentro da escuridão. Seja bem-vindo, Matias. Estranho eu ter, amigo. Quanto tempo, não? Seja bem-vindo. Então, entenda, irmãos, os profetas são lâmpadas que ardem na escuridão. Sutilmente, vagarosamente, aos poucos, a terra está recebendo uma concentração satânica de alto nível, porque os últimos dias serão dias extremamente difíceis, irmãos. E por que os dias sobre a terra serão difíceis? É óbvio, porque a concentração das trevas se tornará cada vez mais densa na terra, trazendo escuridão ao coração dos homens. E se possível for, trazer escuridão para o seio da igreja, para o seio da noiva do Senhor Jesus. É por isso que os profetas, esses transmissores de luz, são lâmpadas que ardem na escuridão. São lâmpadas. Lembra do que disse o Senhor Jesus acerca de João Batista? Ele era a lâmpada que ardia. Ah, meu Deus, aleluia! E João Batista foi o maior de todos os profetas que nasceram de mulher, segundo palavras do Senhor Jesus. De todos os homens que nasceram de mulher, ninguém foi maior que João Batista. João Batista era um profeta, uma lâmpada espiritual que ardia na escuridão daqueles dias, irmãos. À medida que os dias estão se afunilando, a igreja do Senhor Jesus precisa entender que a movimentação profética é uma lâmpada que vai queimar na escuridão, que vai iluminar e mostrar o caminho para a igreja seguir. Eu diria também que os profetas são a violência de Deus contra as trevas. A violência de Deus contra todo o poder do inferno, contra toda a estrutura maligna. Os profetas são essa violência de Deus. Em um determinado momento, eu me lembro agora de um texto
que o Senhor falou com o profeta Jeremias. Ele disse: tu és o meu martelo, e contigo eu despedaço nações, contigo eu despedaço o pastor e o rebanho. Observa, o próprio Deus falando isso de Jeremias: tu é o martelo na minha mão, Jeremias. Porque os profetas nesses dias, eles devem estar muito atentos, e mais do que nunca, o espírito de todos os profetas precisa estar bem posicionados nesses dias, sem distração. Bem posicionados, porque em sua essência, esse ofício é a violência de Deus, a violência de um Deus zeloso contra as trevas que oprimem os homens. Amém, irmãos? Então, tudo o cenário que estamos vivendo hoje, nada disso está acontecendo sem ter passado pelo conhecimento dos profetas. Eu me lembro, eu quero compartilhar algo com vocês aqui, para mostrar na prática de que isso não é mera teoria. Observa, eu vou dar alguns exemplos aqui. Em 2016, eu tenho testemunhas, né, porque isso foi um culto público. 2016, eu fui movido pelo Espírito da profecia e liberei uma palavra que eu mesmo desconhecia a dimensão de tal palavra. Em 2016, eu disse pelo Espírito e profetizei acerca de algumas coisas sobre o ano de 2023, que seria um ano de muita escuridão. Eu tenho testemunhas, inclusive, elas estão aqui me acompanhando agora. Em 2016, eu profetizei pelo Espírito que o ano de 2023 seria um ano de muita escuridão sobre a terra. Muito bem. 2016, tá? Esses dias, conversando com um pastor amigo meu de Minas Gerais, ele perguntou para mim se eu estava a par das propagandas que estavam passando aí pelas redes sociais. Eu disse que não tinha conhecimento de nenhuma delas. E ele me passou propagandas que estavam sempre destacando o ano de 2023, né? De marcas de carro, de bancos, coisas desse tipo. Sempre, por algum motivo, estavam destacando o ano 2023. Por algum motivo. Em uma dessas propagandas, aparece uma criança que nasce, né, é dada à luz, ela nasce, só que com asas negras nas costas. Aquilo simbolizava o anticristo. E bem ali naquela propaganda, 2023. Então, o que alguns estudiosos das profecias bíblicas estão acreditando, irmãos? O que eu quero dizer com tudo isso? A possível data da manifestação do anticristo na terra. 2023, já estamos em 2020, olha o cenário, santos. Observa os sinais à volta. Olha a crise mundial que está se aproximando. Perceba que o cenário está sendo preparado para o filho da perdição. Compreende isso? E segundo as Escrituras Sagradas, o anticristo será uma espécie de revolucionador, alguém que vai tratar dos problemas do mundo, vai solucionar as guerras, principalmente entre Israel e Palestina, vai solucionar os problemas econômicos do mundo, vai trazer paz e equilíbrio sobre a terra. Então, os estudiosos, olhando as Escrituras, mapeando essas propagandas estranhas, eles suspeitam que o anticristo vai se manifestar em 2023. Leve em consideração que 2016, pelo espírito da profecia,
eu falei sobre o ano de 2023. Em uma determinada ocasião, em um dos nossos cultos, para tornar mais sério o que eu estou falando, quem estava lá lembra. Eu disse assim, que eu tinha uma impressão dentro de mim que nós iríamos no máximo até 2030. Parece, né? Parece forçado, mas não, era um sentimento no meu espírito que eu tinha. Eu não acreditava e sigo acreditando, não acreditando, que nós vamos passar de 2030. Ah, pastor, mas está escrito que ninguém sabe o dia. Sim, mas o Senhor Jesus disse, observa os sinais que vocês vão ter uma ideia do que está por vir. Vocês vão ter a ideia que a figueira está florescendo, está perto de dar o seu fruto. Nós não sabemos o dia com exatidão e com precisão, mas ele deixou sinais para que a gente mapeie os tempos. Então eu disse assim na igreja, bem, eu penso que nós vamos chegar no máximo a 2030. Agora pensa comigo, observa, lembra da grande tribulação? Lembra que o princípio das dores vai durar 3 anos e meio? Né? Tempo de paz, 3 anos e meio. E tempo de tribulação, 3 anos e meio. Corrigindo. Total, 7 anos. Né? Agora observa. Se é verdade, ninguém está afirmando nada aqui. Olá, Eliane de Pedra Bonita. Eliane Vitor, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Se é verdade que o anticristo vai aparecer em 2023, de 2023 para 2030, que era o sentimento que eu tinha, faz quantos anos? 7 anos. O cumprimento exato de toda a profecia, desde o tempo de paz que o anticristo vai manifestar, paz, até a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra e de perseguição, formando 7 anos. Se é verdade que o anticristo vai aparecer em 2023, então o sentimento no meu espírito estava correto a respeito do ano de 2030, porque de 2023 para 2030 são 7 anos. Consegue entender isso? Por que eu dei esse exemplo? Porque o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro trazer conhecimento aos homens através dos transmissores espirituais, que são os profetas. Ok? Com base nisso, se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 5. Olá, Lise, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Zacarias capítulo 5. Abra comigo aí, por favor. Zacarias capítulo 5, versículo 5. Olha o que está escrito. Estamos falando de transmissores, ok? Olá, Rony, de Pedra Bonita. Como é que está, servo de Deus? Zacarias capítulo 5, versículo 5. Então o anjo que falava comigo saiu e me disse: levanta agora os olhos e vê o que é isto que surge. Eu perguntei: que é isto? Ele respondeu: é um efa. E prosseguiu: é a iniquidade de toda a terra. Boa noite, pastor Marcos. Tudo bom, pastor? Seja bem-vindo. É a iniquidade de toda a terra. Há umas traduções que dizem: é a iniquidade de toda a nação. Versículo 7. Então a tampa de chumbo foi levantada e uma mulher estava sentada
dentro do efa. O anjo prosseguiu: esta é a impiedade. E ele a lançou no efa e a fechou com a tampa de chumbo. Então levantei os olhos e vi duas mulheres. O vento impelia suas asas como de cegonha. Elas levantaram o efa entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o efa? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde lhe edificarão uma casa. E quando o templo estiver pronto, quando a casa estiver pronta, o efa será colocado ali no seu lugar. Fique atento aqui, santos, por favor, aqui é muito sério. Estamos falando de transmissores, uma igreja profética, homens e mulheres proféticos. São transmissores espirituais. Eles comunicam o céu para a terra. Ok? Eles comunicam os desígnios de Deus para a terra. Os prelúdios de Deus aos homens. Observa. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que quando o anjo ele se apresenta a Zacarias, que é um transmissor espiritual de Deus, porque profetas são transmissores, ele se apresenta diante de Zacarias e ele faz a seguinte advertência: levanta agora os olhos e vê o que é isso que surge. Primeiro detalhe que eu quero destacar aqui, irmãos, é a necessidade de termos a nossa visão no lugar correto. Compreende? A necessidade de termos os nossos olhos bem posicionados nesses dias. O que eu quero dizer com isso? Eu diria que seria um grande erro da nossa parte manter os nossos olhos fixos nessa terra, levando em consideração tudo o que está acontecendo. Paz Adeliane, seja bem-vinda. Levando em consideração tudo o que está acontecendo nesses dias, seria um grande equívoco da nossa parte estar com os olhos aqui para baixo. Uma vez que eu estou com a minha visão inclinada para baixo, o raio de ação da minha visão diminui. Eu perco a amplitude daquilo que eu preciso ver. É por isso que quando o Senhor envia esse anjo para monitorar aquele transmissor espiritual chamado Zacarias, ele precisava mapear a situação do mundo espiritual naqueles dias. Traga aqui para a nossa realidade, irmãos. Entenda isso, por favor. Ele diz: levanta os teus olhos e vê o que é isso que surge. Ele estava dizendo: levanta a tua cabeça, amplia a tua visão para tu detectar o tipo de movimento que está acontecendo no mundo espiritual. Detecta, discerne o tipo de movimentação que está nos céus sobre a sua cabeça. Será que não é isso que precisamos entender nesses dias santos? Será que nós como igreja não precisamos perceber isso? Que uma vez que nós encolhemos a nossa visão, perdemos a amplitude e o discernimento de perceber o que está acontecendo acima da nossa cabeça? Eu vou repetir: olhe o cenário em sua volta. Ok? Está sendo desenhado. Então o anjo diz: levanta agora os olhos e vê o que é isso que surge. No versículo 5, ele disse, em outras palavras, ele está dizendo: ei, Zacarias, amplia a tua visão profética agora e percebe que movimentação é essa nos céus de Jerusalém. Que na verdade eles ainda estavam no cativeiro indo para Jerusalém. Então observe, irmãos, a gravidade disso, como é sério. Estarmos com a nossa visão bem posicionada nesses dias. As preocupações à nossa volta,
as circunstâncias adversas, os muitos problemas que estão batendo na porta das nossas casas, tudo isso faz com que a gente diminua a visão. Você consegue entender isso? Tudo isso faz com que a minha visão se limite a somente essa dimensão. E essa dimensão é a menor que existe. A dimensão dos homens é a menor dimensão que existe, irmãos. Compreende? Então, uma vez que nós nos detemos nessas coisas, nós baixamos a cabeça, desculpa, e começamos a olhar muito para o que está acontecendo aqui na terra, e deixamos de mapear os céus sobre a nossa cabeça e perceber que tipo de movimentação está acontecendo, o que está afetando a terra nesses dias. Que tipo de princípio espiritual está afetando a terra nesses dias? Os transmissores de Deus, os profetas, eles mapeiam isso, irmãos. E uma vez que nós conseguimos mapear o mundo espiritual, e uma vez que Zacarias fez isso, ele mapeou padrões de iniquidade que estavam se derramando sobre a terra. E quando eu falo de padrões de iniquidade, eu estou falando de medida sobre medida, que contaminam uma nação inteira, quanto mais uma cidade. Consegue entender? O que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Essa contaminação viral que está acontecendo nesses dias nada mais é que um reflexo de coisas que estão acontecendo no reino do Espírito Santo. Ok? Muito mais letal que uma contaminação nessa casca aqui é uma contaminação no espírito dos homens, no espírito da igreja. Muito mais letal que uma contaminação viral é uma contaminação baseada em padrões de iniquidade, medida sobre medida. É o que está pairando sobre a terra nesses dias, irmãos. Padrões de iniquidade, medidas que estão contaminando nações inteiras. Cidades inteiras estão sendo contaminadas. Olá, Judá. Paz, meu amigo. Seja bem-vindo. Desde Rio Branco, Acre, nossa terra natal. Então, é a primeira coisa que nós precisamos identificar aqui, ok? O versículo 6, depois que Zacarias percebe que havia um objeto, alguma coisa se movendo sobre a sua cabeça, nos céus daquele lugar, ele mesmo pergunta, o que é isso? O que foi que o anjo respondeu? É um efa. Eu não sei se você sabe o que é um efa, mas para os judeus o efa é um cesto. São cestos feitos de couro, né? Ou cestos normal, feitos digamos, como você chama de vímel. Vímel é isso? Chama aqui, né? Aqueles que eram feitos de vímel, eles carregavam grãos. Os que eram feitos de couro carregavam água. Então o efa nada mais é que um transporte para eles. Eles transportavam grãos e água para eles através desse objeto chamado efa. Era um cesto. Compreende? Era um cesto. Mas observa que dentro da visão desse transmissor profético chamado Zacarias, ele também viu um paralelo àquilo que os olhos físicos dele vislumbrava no seu dia a dia e na cultura dele. Ele viu também um efa espiritual se movendo sobre os céus que estavam sobre a sua cabeça. Era um efa, então a questão é, se é um efa, então ele estava carregando alguma coisa.
E o anjo do Senhor o conduziu dentro daquela dimensão e fez ele perceber o que estava sendo carregado ali. No versículo 6, o anjo diz o seguinte: é um efa, e prosseguiu, é a iniquidade de toda a nação, é a iniquidade de toda a terra. Consegue entender, irmãos? Lembra quando eu disse que a iniquidade, os padrões de iniquidade são como medidas de contaminação? Os padrões de iniquidade são como medida sobre medida que contamina uma cidade, contamina 2 cidades, contamina 3 cidades, uma nação inteira. Observa isso, irmãos. Então ele diz, é a iniquidade de toda a terra, de toda a nação. Então, uma vez que o Senhor mostra para Zacarias que havia um veículo, porque aquele efa no reino do Espírito nada mais era que um veículo espiritual que carregava a iniquidade dos homens. Vou repetir, dentro daquela dimensão, Zacarias viu um efa, e aquele efa era um veículo espiritual que carregava a iniquidade da terra, que carregava a iniquidade dos homens. Esse veículo, irmãos, espiritual, esse efa, ele era responsável não somente em carregar, em transportar, irmãos, a iniquidade da terra daqueles dias, mas ele também recolhia a impiedade dos homens e potencializava essa impiedade contra os próprios homens. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Olá, Valcir. Paz, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Miriam Macília, seja bem-vinda, amiga. Deus te bendiga. Então perceba aqui, santos, como é muito sério. Vou repetir, olhe o cenário em sua volta. Olhe o cenário em sua volta. Zacarias percebeu que havia um efa se movimentando, um veículo espiritual da maldade que carregava a iniquidade de uma nação inteira. E não apenas carregava essa iniquidade, mas recolhia a impiedade. Era como se fosse uma via de mão dupla, irmãos. Observa, o efa carregava a iniquidade e transmitia aos homens. E ao mesmo tempo recolhia a impiedade dos homens para si e em seguida potencializava em níveis de destruição e de contaminação em massa. Vou repetir o que eu disse aqui, essa contaminação viral, essa contaminação de pestes e gafanhotos, nada mais é que um reflexo do que está acontecendo no reino do Espírito. Por isso o mapeamento de uma igreja profética é importante nesses dias. Por isso é importante tirarmos a visão do que está nos detendo aqui, irmãos, e ampliar o nosso raio de visão, olhando para as dimensões, nos posicionando como igreja profética. Os transmissores, e eu falo diretamente aos transmissores, eles precisam se ligar nesse tempo, eles precisam estar bem posicionados nesses dias. Ok? Versículo 7 diz o seguinte, olha só isso. Versículo 7 segue dizendo algo muito grave ainda. Diz que havia uma tampa de chumbo sobre o efa. O efa estava se movimentando nos céus daquele lugar. Havia algo dentro daquele lugar que precisava ser rastreado pelo transmissor profético chamado Zacarias. Mas havia uma tampa de chumbo sobre o efa. Ou seja, havia uma resistência muito sólida que impediria, que não seria fácil de Zacarias arrancar para detectar o que estava dentro do efa. Porque, entenda, na medida que Satanás se mover sobre a terra,
para tentar frustrar os planos de Deus. Obviamente que ele jamais conseguirá frustrar os planos de Deus, mas uma vez que os homens estão inseridos nesse plano, logo ele frustra os homens. Uma vez que ele lança frustrações e todas as suas ações maquiavélicas contra a terra, ele imprime resistência. Ele imprime resistência para que a gente não possa detectar de verdade o que está se movendo no mundo espiritual. Zacarias viu, mas havia uma resistência, uma tampa de chumbo, e não seria fácil ele romper. Ainda que ele rompeu, mas aquilo significava resistência. Era um objeto das trevas lacrado. Ok? Muito bem. Diz que, então, versículo 7, então a tampa de chumbo foi levantada. Ele conseguiu levantar aquela tampa de chumbo, ele conseguiu tirar aquela resistência, e ele viu que estava dentro do efa, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Mas o que significava essa mulher? Versículo 8, e o anjo disse: esta é a impiedade. Lembra quando eu disse que o efa, no espírito, é um veículo que transporta a iniquidade dos homens, mas que recolhe a impiedade dos mesmos? E uma vez que ela recolhe a impiedade, ela potencializa essa impiedade e lança contra os homens de volta? Consegue entender isso, irmãos? Então observa. Era uma mulher que estava dentro do efa, e o anjo disse que aquela mulher simbolizava a impiedade, e o versículo segue dizendo: e ele a lançou no efa e fechou com a tampa de chumbo. O anjo mostrou a impiedade para Zacarias e lacrou novamente o efa. Era a impiedade. Então o que vemos aqui? Qual é o cenário? Iniquidade e impiedade se convertendo sobre a terra em forma de contaminação. O que você quer dizer com isso, pastor? Sim, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que tudo o que se passa nos nossos dias é um produto, um protótipo de nossas iniquidades e impiedades. Percebem? É um protótipo, é um desenho claro de nossas iniquidades e impiedades, levando em consideração, inclusive, nossa ignorância em discernir os tempos e as estações que estamos vivendo. Versículo 9 segue dizendo: então levantei os olhos e vi duas mulheres. O vento impelia suas asas como de cegonha. Elas levantaram o efa entre a terra e o céu. Aqui vai um grande detalhe. Não se engane. Shalom, Douglas. Seja bem-vindo, amigo. Aqui vem um detalhe, irmãos. Essas mulheres aqui, eu já vi inclusive pessoas erroneamente olharem para esse texto e dizerem que existia a possibilidade então de existirem anjos femininos. Entende? Anjos do sexo feminino. Mas na verdade espíritos não têm sexo, não é verdade? Mas então o que seria isso? Duas mulheres e o vento impelia suas asas. Mas observa que asas eram essas. Asas de cegonha. Se você for no Pentateuco, você vai ver que a cegonha foi considerada por Deus como um dos animais imundos e impuros. Logo, aqui há um significado, correto? Então levantei os olhos e vi duas mulheres, e o vento impelia suas asas como de cegonha. Ou seja, mais uma vez, olha o cenário: iniquidade, impiedade e imundície. Tudo sendo conectado a um veículo espiritual da maldade,
acima da cabeça do povo e ninguém via isso. Um veículo espiritual que contaminava os homens, contaminava a terra, potencializava a destruição. E ninguém via isso. Por isso eu repito, a importância dos profetas nesses dias, rastrear espíritos e mapear geografias. Vou repetir, a importância dos profetas nesses dias é rastrear espíritos e mapear geografias espirituais. Então o vento batia nas asas de cegonha daquelas mulheres, e aí eu quero que você entenda algo aqui muito sério. Observa que nós vimos uma mulher dentro do Efa, e agora nós vemos duas mulheres com asas de cegonha. Temos três mulheres aqui conectadas a um veículo espiritual da maldade, e as mulheres desses versículos, irmãos, elas representam Atena, Afrodite e Ísis. Atena, Afrodite e Ísis, essas três, elas trabalham em conjunto, três potestades, em uma sincronia tal que elas fazem uma fusão entre elas e dá origem a quê? A famosa e maldita Rainha dos Céus. Quantos estão entendendo aí? Diga amém, por favor. Aonde você está? Quantos estão entendendo até aqui? Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia. Então nós temos aqui três potestades se movendo nos céus. É por isso que nesses dias o Senhor tem nos falado lá na igreja enquanto oramos, que Ele vai abater o príncipe da potestade do ar. Ele mesmo com a sua mão forte vai abater o príncipe da potestade do ar, porque essas potestades estão se movendo sobre a nossa cabeça e nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Atena, Afrodite e Ísis se movem em uma sincronia tal que dão forma à rainha dos céus. E o que seria isso que eu tenho falado afinal? Tudo isso que eu tenho falado, observa que quando elas, no versículo 9, elas se movem com as suas asas de cegonha, elas levantam o Efa, o veículo espiritual da maldade que carrega iniquidade e impiedade, ok? Levantam o Efa entre a terra, ok? E o céu. Entre terra e céu, ela está aqui. Entre terra e céu. O veículo espiritual da maldade que Satanás tem feito transitar nesses dias é exatamente isso, irmãos. Está entre a terra e os céus. Então, está aqui. E eu chamo isso de céus de contaminação. Ok? Não estou falando dos céus acima da nossa cabeça, o céu atmosférico, nem tampouco cósmico, muito menos o terceiro céu, que é o lugar santíssimo da Trindade. Eu estou falando que entre a terra e o céu existe um céu paralelo. Um céu de contaminação está sobre a nossa cabeça. Céus de contaminação, onde Satanás pode transitar com todas as suas ações e esses veículos da maldade liberar iniquidade e recolher impiedade. E isso resulta em contaminação destrutiva. Ok? E aí vemos então a rainha dos céus, na pessoa de Ísis, Afrodite e Atena, bem ali. Observa, se eu estou falando de céus de contaminação, logo faz sentido para você? Rainha dos céus. De que céus? Os céus de contaminação, meu Deus.
O Shekantaramache Kereme. Turimi Cantaramache Keteramaske. Ela não é rainha de céu algum, nem do atmosférico, nem do cósmico, e muito menos do terceiro céu. Mas então, de que essas potestades são rainha? De que céus? Os céus de contaminação que eu estou falando para você aqui, santos, que está sobre a nossa cabeça, um pouco acima de nós. É essa a urgência do Espírito nesses dias. Ok? E o versículo 10 diz que Zacarias perguntou ao anjo para onde elas estão levando Éfa. Observa que elas estavam levando aquele veículo para algum lugar no reino do Espírito. Havia um objetivo. Observa a resposta do anjo do Senhor no versículo 11. Ele respondeu: para a terra de Sinar. É para a terra de Sinar que elas estão levando Éfa? Saudações, pastor Clayton, seja bem-vindo. É para a terra de Sinar que elas estão levando Éfa. E ele continua dizendo algo muito grave aqui. Ali elas edificarão uma casa. E quando a casa estiver pronta, o Éfa será colocado ali no seu lugar. Observa como isso é grave, irmãos. Meu Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando o anjo do Senhor diz para Zacarias, o transmissor profético daqueles dias, que o Éfa estava sendo conduzido para a terra de Sinar ou Sinear, não sei se você sabe, mas esse lugar aqui era a antiga Babilônia de Gênesis capítulo 10. Santo Deus. Satanás se move muito cirurgicamente, santos. Observa, ele lançou iniquidade, recolheu impiedade, transita nos céus de contaminação, recebendo toda a proteção da rainha dos céus, que o Senhor nesses dias também desmembrou a rainha dos céus com a força da sua espada, e nós cremos nisso porque ele é forte, não há ninguém como ele. Mas o que eu quero que você entenda é que existe essa movimentação satânica, existe essa concentração das trevas sobre a terra. E diz que a movimentação desse veículo espiritual foi estratégica, cirúrgica, não foi aleatória. Quem se move aleatório somos nós, irmãos. Não foi aleatório. O lugar específico para onde esse Éfa foi a antiga Babilônia. E quando falamos de Babilônia, você sabe, você já ouviu muito sobre Babilônia. Você já ouviu muito sobre o sistema babilônico, sobre a magia alquimista dos espíritos da Babilônia. Você já ouviu falar muito no poder depravador da Babilônia. Ah, sim, eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa a respeito disso. Observa, ele recolheu impiedade, transferiu iniquidade e conduziu esse Éfa cheio de impiedade de uma nação, cheio de impiedade de homens de uma cidade, e levou estrategicamente para Sinar, a terra de Sinar, onde era a antiga Babilônia. Qual era o propósito de Satanás em fazer isso, santos? Primeira coisa, eles vão edificar uma casa ali. Ah, meu Deus, como isso é sério. Uma casa satânica. Vou repetir de novo o versículo 11. E o anjo respondeu: eles vão levar esse Éfa para a terra de Sinar, onde lhe edificarão uma casa. Uma casa. Observa, irmãos,
no lugar da Babilônia será edificada uma casa, um lugar onde o Efa será acomodado e trabalhado e talhado, e todo o seu conteúdo espiritual que há dentro dele manipulado de uma forma maligna. Diz que eles levaram o Efa para a antiga Babilônia, e ali eles vão edificar uma casa. E olha o que o anjo segue dizendo: quando a casa estiver pronta. Isso é muito sério, irmãos. Quando a casa estiver pronta, o Efa será colocado ali, no seu lugar. Então, o Efa que carregou a impiedade dos homens e converteu isso em iniquidade, em poder destrutivo de contaminação, vai repousar na casa construída na Babilônia. E uma vez que esse Efa repousar sobre essa casa, o conteúdo desse Efa, ou seja, versículo 8 diz isso, a impiedade. O conteúdo do Efa, a impiedade, será manipulado de forma espiritualmente falando, de forma satânica, manipulado de forma opressora. E entenda algo, irmãos, a impiedade é o batismo dos ímpios. Vou repetir, a impiedade é o batismo dos ímpios, porque ímpio vem de impiedade. Impiedade batiza homens ímpios. Qual é o tipo de manipulação que Satanás quer promover nesses dias? Manipular o conteúdo que o carro espiritual da maldade levou até Babilônia, e através da sua alquimia mágica, das trevas, do Hades, do Tártaro, através dessa manipulação satânica, eles vão pegar a impiedade que eles recolheram através do Efa, manipulá-la de maneira que possa batizar os homens com essa impiedade. E uma vez que os homens forem batizados nessa impiedade, logo se tornarão ímpios. E eu quero dizer que isso afetará a igreja do Senhor Jesus, por isso estarmos atentos nesses dias. E eu não estou exagerando quando eu digo isso. Por quê? Porque você acha que em um determinado texto do profeta Malaquias, o Senhor disse assim, eu já estou terminando, ok? O Senhor disse assim: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Oh, meu Deus! Por que será que o Senhor disse isso? Porque no cenário dos dias de Malaquias, que é paralelo ao de Zacarias. Olá, pastora Sâmia, paz, seja bem-vinda, nossa conterrânea. Nos dias de Malaquias, os dias de Malaquias eram paralelos ao de Zacarias. Quando o Senhor disse, vocês vão ver novamente a diferença entre o ímpio e o justo. Sabe por que Deus disse isso? Porque os justos nem pareciam ser justos. Eles estavam tal qual os ímpios, homens que foram batizados em impiedade manipulada pela rainha dos céus, pelos padrões de iniquidade do Efa das trevas, pelos céus de contaminação sobre a nossa cabeça, que precisam ser rasgados nesses dias pela espada do Senhor, pela profecia dos profetas. Aleluia! Então, quando o Senhor disse que nós veríamos novamente a diferença entre o ímpio e o justo, é porque ímpio e justo estavam iguais. Mas
Iguais no sentido de que o justo perdeu suas características de justiça. E assim como o ímpio foi batizado na impiedade, o justo também foi pela influência do ímpio. O justo foi saturado pela impiedade que havia no ímpio. Então, o justo se fez ímpio. Então não havia diferença. Percebeu agora? Porque o Efa, esse carro espiritual da maldade, levou para a Babilônia, esperou ser edificada uma casa, um lugar de repouso, um lugar secreto. E ali se assentou e descansou, porque ali naquele lugar obscuro da maldade, das trevas, a impiedade, que era o conteúdo espiritual que o Efa carregou, transitando pelos céus de contaminação, seria manipulada por Satanás. E assim ele batizaria os homens com impiedade. Por isso a necessidade, irmãos, de estarmos atentos. E para finalizar, abra comigo no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 29. Olá, Solano, de Pedra Bonita, Minas Gerais, seja bem-vindo, guerreiro. Isaías capítulo 9, versículo 10, esse é o último versículo que eu vou estar falando agora. Olha isso. Mais grave do que todo esse cenário que eu mostrei para você. É isso aqui que eu vou ler agora. Saudades de você também, Solano. Isaías capítulo 29, versículo 10. Porque o Senhor, não foi o diabo, tá? Não foi demônios. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Paz, Meirinha. Deus lhe abençoe, Meirinha. Vou ler de novo o texto. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo e fechou os vossos olhos. Quem são os olhos? Os profetas. Isso é o Senhor falando, viu? O que eu quero dizer com isso? E aqui eu termino. Percebeu como é importante os profetas nesses dias? Levando em consideração a pessoa de Zacarias como um transmissor profético que comunica realidades do mundo espiritual para a terra? Comunica realidades do céu e desígnios de Deus, oráculos de Deus para a terra. Percebe como os profetas, como transmissores espirituais, são importantes para trazer informações que nos deixem a par de todo o movimento no mundo espiritual e de tudo aquilo que vai refletir entre a dimensão dos homens? Consegue perceber como é importante os profetas? Para detectar, para rastrear espíritos, para mapear geografias espirituais onde eles transitam, para romper os céus de contaminação, para destruir o Efa como o carro espiritual da maldade. Perceba como são importantes os profetas. Percebe como é importante uma igreja profética, que é o DNA do próprio Jesus, porque está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o espírito da profecia. Porém, olha que perigo é. Paz, Dilane, como está?
Pedra Bonita, Minas Gerais. Deus lhe abençoe a você e o Luiz, viu? Seja bem-vinda. Perceba como é sério isso. Se os profetas são importantes, e a pergunta aqui é, por que nesse texto aqui, o próprio Deus diz, eu coloquei um sono profundo nos vossos olhos, que são os profetas. E eu costumo dizer que, dentre os 5 ministérios, o ofício mais próximo do cabeça, que é Jesus, é o profeta. Por quê? Porque, de acordo com o que ele diz, os profetas são os olhos da cabeça. Cabeça, olhos. O mais próximo do cabeça são os olhos, os profetas. Por isso eu li o texto inicial. Ele não faz nada sem antes comunicar os profetas. Então, mas a pergunta aqui é, para finalizarmos e orarmos, irmãos, se é tão importante os profetas para esses dias e para discernir o cenário que estamos vivendo, para perceber as estações sobre a terra, para rastrear espíritos e mapear geografias, por que aqui em Isaías capítulo 29, versículo 10, o Senhor diz, olha, eu coloquei um sono profundo nos profetas? Por que ele fez isso? Simples. Porque se desvirtuaram do real sentido dos seus ministérios. Porque desvirtuaram o real propósito da sua vocação. Lembra de Balaão? Balaão era um profeta de Deus, viu? Até que se corrompeu pela riqueza, desvirtuou. Lembra dos dias da ameaça de Jezabel, nos dias de Elias? Que exemplo eu posso dar de homens que carregam o ministério profético e desvirtuaram sua rota, perderam o sentido profético da sua existência? Nos dias de Elias, há um exemplo tremendo ali. Quando Elias estava na caverna e o Senhor disse, ei, o que você faz aqui, Elias? E ele disse, bem, estão querendo tirar a minha vida. Mataram todos os teus profetas. Só eu restei. Mas um pouco atrás, é mencionado sim que alguns profetas foram mortos, né, pelas investidas daquela mulher maligna. Mas também é relatado algo muito horrendo. Haviam profetas que comiam na mesa de Jezabel, homens que desvirtuaram o sentido profético de suas existências. O desenho profético que Deus imprimiu dentro deles, eles rabiscaram e jogaram fora. Percebeu? Então, olha só como é grave isso. Tão grave quanto esse cenário que eu mencionei é o fato de o próprio Deus fechar os olhos. Compreende isso? Travar os profetas. Desconectá-los da profecia. Desabilitá-los da profecia. Por quê? Porque eles, com as suas próprias ações, seus próprios pés, desvirtuaram o real sentido da sua vocação. Eles não fizeram jus à unção que os ungiu, a unção do espírito de Samuel e de Elias, através do espírito do Deus vivo. Porque a escola de profetas se iniciou em Samuel e Elias. E o Espírito de Deus untou aqueles homens com uma unção tal, irmãos, que todas as credenciais de um profeta eram
visíveis diante de todos no grupo daqueles homens, a escola de profetas. Mas observa que nos dias de Elias haviam muitos que provavelmente fizeram parte daquela escola, da escola de Elias, mas desvirtuaram suas existências e se assentaram na mesa com Jezabel e comeram dos seus manjares, se embriagaram com a torpeza e com a maldade que havia naquele lugar, que emanava daquela mulher, daquele espírito que manipulava aquela mulher. Então, uma vez que os profetas, homens e mulheres, que carregam esse ofício, perdem o sentido de sua existência, rabiscam o desenho profético que Deus fez para eles antes da eternidade, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. O próprio Deus, quando percebe isso, fecha esses olhos, silencia os profetas. Bem, nós às vezes falamos muito que os profetas estão silenciados por causa de Jezabel. Sim, como acabei de dizer aqui, tem uma influência. Nós dizemos muito, os profetas foram silenciados por causa de riquezas. Sim, acabei de dar um exemplo aqui de Balaão, é verdade. Os profetas foram silenciados porque estão nas cavernas. Até certo ponto pode ser verdade, mas ninguém considera esse texto aqui, que muito mais do que tudo isso, eles foram simplesmente desabilitados pelo próprio Deus. Eu fechei os vossos olhos, foi o que ele disse. Porque se desvirtuaram das suas rotas, seus destinos proféticos foram sabotados, porque desvirtuaram as rotas dos seus pés e dos seus corações. É triste isso, mas é o cenário que estamos. O que fazer então, pastor? Nós precisamos clamar ao Pai dos profetas. Sim. Para que Ele ative o espírito de todos esses que foram silenciados por Ele mesmo. Que todos eles em nós mesmos encontremos favor, para estarmos ativos no espírito profético, para nos movermos dentro desse padrão profético, para fazermos parte da igreja profética e apostólica dos últimos dias. Nós não podemos estar com os nossos olhos fechados, não. É necessário estar com os olhos bem abertos, que os nossos pés não desviem a rota, santos. Se você carrega um ministério profético, se você carrega credenciais proféticas, não desvirtue seus pés, não faça o sentido profético da sua vida se desvanecer, porque senão não vai ser Jezabel, não vai ser riqueza, não vai ser nada disso que vai lhe ofuscar, é o próprio Deus que vai fazer isso. E uma vez que os profetas são travados pelo Senhor, logo a possibilidade de mapear tudo que está em movimento no mundo espiritual diminui drasticamente. E isso não tem nada a ver com Satanás. Por quê? Porque a posição dos profetas, dos nossos olhos, precisa estar corretamente alinhada. Por isso que o anjo começou dizendo para Zacarias ali no primeiro versículo: levanta os teus olhos e vê. Não fica com a cabeça baixa. Não se distrai, não se vincula às coisas terrenas dessa dimensão. Levanta os teus olhos, levanta a tua cabeça, amplia a tua visão. Posiciona os teus olhos clínicos de profeta nas dimensões. Percebe o que está acontecendo ali. E comunica isso aos homens. Transmite isso à igreja. Seja um transmissor, comunique as realidades do mundo espiritual para a terra. Então assim, nosso sentido, nossa existência vai fazer total sentido.
Amém, queridos? Eu quero orar agora junto com você, aonde você está, e aqui finalizamos. Aonde você está, ore junto comigo agora, com muita urgência no seu espírito. Pai Celestial, Pai de todos os profetas, Sua palavra explodiu no nosso espírito. Sua palavra trouxe ebulição no nosso espírito. Ah, Senhor, não queremos estar mal posicionados nesses dias. Não queremos fazer parte daqueles que, por negligência ou por falta de postura, se assentam em mesas profanas. Não queremos alimentar-nos, Senhor, daquilo que é oferecido a demônios. Reposiciona agora a cada um de nós que está ouvindo essa ministração e a todos que estão nos quatro cantos da terra. Reposiciona o nosso coração. Reconfigura a nossa mente profética. Reativa o nosso espírito profético, para que possamos perceber o que se passa dentro das dimensões, tudo o que se passa à nossa volta, Senhor. Ah, sim, tudo o que se passa, Senhor, na nossa geografia. Nós não queremos nos desalinhar nesses dias. O cenário está sendo montado e nós queremos fazer parte de uma igreja com plataforma apostólica e movimentação profética, porque a igreja está fundamentada nisso. Senhor, que cada um dos meus irmãos tenha seus corações reposicionados agora, que eu mesmo tenha o meu coração reposicionado no teu plano, Senhor. Que eu erga a minha cabeça e a minha visão ganhe amplitude, que os meus irmãos não limitem suas vidas ao que está à sua volta, mas que eles também ergam suas cabeças e tenham uma visão clara. Que a sua espada, Senhor, possa rasgar os céus de contaminação nesses dias. Que o veículo espiritual da maldade é que transporta impiedade e o propósito dessa impiedade é manipular-se contra nós, nos batizando nessa impiedade, nos tornando ímpios. Senhor, que seja obstruída agora a movimentação desse carro espiritual da maldade. Nós interrompemos agora o movimento desse Efa. Rasgamos os céus de contaminação da rainha dos céus. Derrubamos Atena. Derrubamos Ísis. Sim. O Shantaramatericlaia. Derrubamos Atena do seu trono. Tu que macetericaia. E oramos, Senhor, para que o seu Espírito nos encontre. Para que o seu Espírito nos ache, Senhor. Que toda a ação da rainha dos céus caia por terra e que Atena, Afrodite e Ísis tenham seus vestidos rasgados e sua vergonha exposta diante do triunfo de uma igreja que se chama pelo nome do Senhor. Pai, que a sua palavra esteja no coração dos seus filhos. Que a sua palavra esteja impressa neles. E que a partir desse dia a nossa percepção seja mais aguçada. Ah, sim, estejamos mais atentos ao mundo espiritual. Queremos ser esses transmissores, aqueles que comunicam o céu para a terra. E cumprir assim a sua vontade, inseridos no seu plano, no nome poderoso do seu Filho Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Amém, santos. Bem, aqui nós finalizamos a nossa live, nossa transmissão, que eu vou chamar agora de transmissão profética. Bem, obrigado por ter ficado conosco todo esse tempo. Foi 1h30 de novo, santo Deus. Obrigado por ter ficado todo esse tempo. Obrigado por ter acompanhado essa ministração. Creio que essa palavra lhe trouxe muita urgência e é necessária essa urgência, ok? Que vocês tenham a ideia de que é o tempo de entrarmos e nos posicionarmos no ambiente espiritual da profecia de Deus. É importante isso, é muito importante. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos vocês, pessoal que nos acompanhou de Rio Branco, Acre, nossa terra natal, de Minas Gerais, Pedra Bonita. Algumas pessoas do Chile entraram aí mais uma vez, não é? Bem, só quero agradecer a Deus por suas vidas. Tá bom? Meirinha, eu vou deixar salvo aqui, tá bom? Se você quiser assistir de novo, perdão, de novo não, né? Assistir do começo, vai ser possível, ok? Amém. Deus abençoe, Luiz, meu amigão. Esse cara é monstro. Tá bom, santos? Que vocês tenham uma boa noite de sono, ok? Que Deus abra um cenário profético para você, lhe visite em sonhos, lhe traga revelações desses dias, tá bom? Deus abençoe mais uma vez, tenha uma boa noite, graça e paz, ok? Fica na paz.